Está na hora do mercado financeiro. Luiz Arthur Nogueira, boa tarde para você. Conforme antecipamos ontem, o Copom subiu os juros a 10,75%. Aí eu te pergunto, será que esse patamar de juros pode colocar o país em uma nova recessão? Pode sim, Kalina. Boa tarde a você, ao William, a toda a nossa audiência da Jovem Pan News. Pode, é um patamar perigoso e o Banco Central já antecipou que vai continuar subindo os juros. Num ritmo mais lento, é verdade, mas num ritmo preocupante, num patamar preocupante. Por quê? Eu queria até colocar aqui na tela um gráfico que nós preparamos para a nossa audiência, mostrando, olha só, a evolução da taxa Selic nos últimos 10 anos. Reparem que no pico lá em 2015, 2016, no segundo governo Dilma Rousseff, nós chegamos ali quase a 15% de juros. E agora a gente caminha no mesmo sentido, estamos em 10,75%, há previsões que chegam a 12%, 13%, até 14% de juros. Vamos lembrar que lá no governo Dilma, esse juro elevado jogou o Brasil numa recessão com encolhimento de PIB de 7% no biênio 2015-2016. E o temor agora é que com juros elevados também causem uma retração da economia neste ano. É por isso que eu venho dizendo aqui na Jovem Pan News que o Banco Central tem de combater sim a inflação, mas não pode abusar do remédio amargo que é a taxa de juros. Senão vai matar o paciente, que é a economia, jogando o país numa recessão e aumentando o desemprego. Então tem de calibrar os juros com cautela, com bom senso, para ganhar a batalha contra a inflação, mas não gerar uma grave recessão econômica. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Economia da PUC de São Paulo, professor doutor Antônio Corrêa de Lacerda, que também é presidente do Conselho Federal de Economia. Professor Lacerda, boa tarde. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Boa tarde, Luiz Arthur Nogueira e todos que nos acompanham. Professor Lacerda, eu estou particularmente preocupado com a indústria. A indústria é um setor que não se recuperou ainda do tombo desse período de pandemia e nem mesmo do outro tombo que foi lá no governo Dilma. Como que o senhor avalia a alta de juros e o impacto no setor produtivo brasileiro? Muito bem lembrado, Luiz Arthur. O que ocorre é o seguinte, a indústria, esse é um problema que afeta a indústria, mas na verdade não é um problema setorial. Afeta o Brasil, não é? Porque a indústria é o motor do crescimento, né? O motor da geração de emprego, geração de renda e geração de impostos, pagamento de impostos também ao Estado brasileiro, portanto, financiamento, né, das atividades. E a elevação de juros, no momento em que você tem uma economia em estagnação, joga o risco realmente de uma recessão. Lembra que a estagnação no Brasil, na indústria, já é bastante longa, não é um problema novo, mas, evidentemente, a elevação de juros, nesse momento, ela agrava muito a situação, né? Uma coisa é a taxa de juros básica, que já está muito elevada, mas a outra, e há uma distância enorme entre essas taxas no Brasil, é entre a taxa básica e a taxa ao tomador final. O custo do capital de giro, que é aquele dinheiro que as empresas, inclusive pequenas, médias empresas, utilizam para as suas atividades, para fazer a folha de pagamento, para quitar dívidas com fornecedores, para comprar matéria-prima, né? Ou então até o fato delas estarem endividadas. Nós sabemos que as empresas e as famílias se endividaram nos últimos 2 anos, muito em função da pandemia, da crise econômica. E você elevar a taxa de juros como tem ocorrido e sem nenhuma outra medida para amenizar os problemas que eu estou dizendo, quer dizer, dessa distância entre a taxa básica e a taxa ao tomador final, isso sim cria um problema seríssimo, né, para a economia agora, já em 2022, mas que, evidentemente, se acumula a uma série de problemas que vêm ocorrendo.
Professor Lacerda, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou uma nota pesada criticando a alta de juros, dizendo que o Brasil precisa debater além do Copom, né? Eu queria ouvir do senhor o que seria esse além do Copom. Por exemplo, uma reforma tributária. A gente sabe que o país é um manicômio tributário, além da carga ser muito elevada, ela é extremamente complexa e onera, em particular, o setor produtivo. Uma boa reforma tributária seria um caminho adequado para a gente aliviar a situação da indústria? Eu vejo que é um caminho necessário, embora não suficiente. Quer dizer, o que é esse além do Copom? E essa é a minha interpretação. Você não tem política industrial no Brasil, né? Se a gente lembrar o que ocorreu no governo Bolsonaro, na equipe Guedes, primeiro foi a extinção do Ministério da Indústria e Comércio, assim como o Ministério do Planejamento, né? Então, sob o argumento de uma pretensa vamos dizer, simplificação, diminuição de custos, se juntou tudo num único Ministério da Economia. Mas veja que esse ministério tem sido insuficiente para operar todas as questões envolvendo a indústria. Quer dizer, na verdade, a indústria brasileira passa por problemas estruturais muito sérios, mas veja que há uma grande transformação na economia mundial nessa área, né, com as novas tecnologias, né? Então, a nanotecnologia, a 5G nas telecomunicações, a chamada indústria 4.0, né? Então, existe um conjunto de transformações do ponto de vista tecnológico, a transição para a economia digital, assim como para a economia verde, né? Então, você, nesse momento, com tanto problema doméstico e mais uma alteração substancial no cenário internacional, não ter no governo, no executivo, órgãos e profissionais que se dediquem a esse assunto é uma grande contradição, porque se você não sabe onde quer chegar, né, qualquer caminho serve, e os caminhos que têm sido tomados são equivocados. Então, a questão estrutural da reforma tributária, né, da reforma financeira, tudo isso é muito importante, mas por trás disso, ou à frente disso, melhor dizendo, tem que estar uma estratégia, e uma estratégia elaborada por órgãos de Estado, órgãos de governo, que se dediquem a esse assunto. Não tirar o assunto da pauta, né, como foi feito, como está sendo feito atualmente. Professor Lacerda, o Ministério da Economia está estudando um corte de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, entre 15% e 30% para todos os setores industriais. Seria um corte horizontal, exceto bebidas alcoólicas e cigarros. Essa proposta gera polêmica, gerou uma reação, por exemplo, das indústrias que estão na Zona Franca de Manaus, porque isso tiraria o diferencial tributário que a Zona Franca de Manaus tem em relação ao restante do país. E também é polêmico porque, em tese, vai reduzir a arrecadação dos governos federal, estaduais e municipais e pode gerar um problema fiscal. Eu queria ouvir a sua opinião se vier a ser concretizada essa redução do IPI, se ela é boa ou ruim para o Brasil e, em particular, para a indústria. Perfeito. O problema é que nos tornamos reféns no Brasil, isso não é de hoje, a medidas paliativas, né? A puxadinhos que são então tomados nas horas de emergência para socorrer A ou B, para corrigir alguma distorção. E a gente foge do tema central que você me fez na questão anterior, que é a reforma ampla tributária, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma estrutura tributária no Brasil totalmente distorcida, né? Primeiro, a gente tributa mais a produção e o consumo do que a renda e o patrimônio, né? Ao contrário da maior parte dos países da OCDE, né? Nós estamos exatamente na contramão. Então, é preciso enfrentar essa questão, né? A progressividade sobre o imposto de renda, né? A tributação sobre lucros e dividendos, a tributação sobre patrimônio, especialmente sobre herança, sobre renda e patrimônio de uma forma geral, né? Então, existem algumas propostas de reforma tributária mais amplas do que a PEC 45 e que a PEC 110 que estão no Congresso e que vão mais a fundo disso. Enquanto isso, o que você poderia fazer e deveria fazer? Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Nós sabemos que há distorções no âmbito da Zona Franca de Manaus. Não na Zona Franca de uma forma geral, porque isso envolveria uma discussão mais ampla. Mas, por exemplo, existem incentivos que são concedidos. Por exemplo, aos fabricantes de concentrados para a fabricação de refrigerantes, que a gente sabe que são verdadeiras indústrias
de geração de crédito tributário e que não voltam para o benefício da população, nem tampouco da Zona Franca de Manaus e nem da sociedade como um todo. Então é preciso corrigir essas distorções, porque essas distorções abrem o caminho para fraudes contábeis que já foram amplamente detectadas, inclusive, e autuadas pela Receita Federal. Isso teve um impacto tão grande que algumas matrizes de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus tiveram que fazer uma declaração, né, uma explicação nos seus balanços, de tanto lucro que gerou, para você ter uma ideia. Isso gera o lucro para 2, 3 grandes empresas, em detrimento da sociedade brasileira. Então, quer dizer, o que acontece? Nós precisamos enfrentar o desafio da reforma tributária ampla, geral, né? É fácil fazê-lo? Não é, porque a questão técnica em si, existem propostas que estão à mesa, mas a questão é política, evidentemente, envolve uma questão de economia política, porque você vai mexer com interesses de vários segmentos. Então, a despeito disso, é preciso enfrentar essa questão, porque sem resolver esse nó, nós não daremos fôlego para não só o setor produtivo, geração de emprego e renda, mas para a própria arrecadação tributária. Lembrando que é via arrecadação tributária que o Estado pode implementar os seus programas, né? Inclusive de âmbito social, de âmbito de geração de emprego e principalmente investimentos, né? Todos sabem que o investimento público está hoje no menor nível da nossa história, né? O governo federal investe muito pouco, muito aquém do necessário, e é preciso enfrentar essa questão. Dúvida. Professor Lacerda, nosso tempo está esgotado, mas só para ficar bem claro, apesar de ser um paliativo, um puxadinho, o senhor aprovaria ou não esse corte pontual de IPI? Olha, isso teria que analisar um pouco melhor, sabe? Porque tem vários aspectos envolvidos. Eu acho que a questão principal, Nogueira, é que a gente não pode ficar refém, né, das medidas de curto prazo. Nós teremos que analisar, ver os impactos disso. Eu não vi a proposta do governo em detalhes, quer dizer, saber que setores ele pretende desonerar e quanto isso efetivamente impacta na arrecadação. Mas é lamentável, né, que na ausência de uma estratégia, a gente fique sempre ao sabor, né, de medidas paliativas, oportunísticas no ano eleitoral, né, sem resolver a questão central. Perfeito. Professor Lacerda, muito obrigado pela sua participação no mercado financeiro. Nós conversamos com o professor doutor da PUC de São Paulo, presidente do Conselho Federal de Economia, sócio da AC Lacerda Consultoria, professor Antônio Corrêa de Lacerda, falou com a gente no mercado financeiro. Mudando de assunto, o Fórum Nacional dos Governadores se reúne daqui a pouquinho às 15h para debater a polêmica sobre tributação nos combustíveis. Quem traz ao vivo as informações é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana. Aqui em Brasília apenas o governador Ibanez Rocha, o vice-governador e o governador de Sergipe, o Ayrton Dias. O que os governadores estão trabalhando para garantir a aprovação? Daquele fundo de equalização, para garantir uma mobilização maior dos preços dos combustíveis. Fazer com que toda vez que você tenha um aumento no mercado internacional, você tenha como evitar que esse repasse seja feito diretamente às bombas de combustíveis. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não gosta dessa alternativa. Essa semana ele já disse que se você for regular todos os preços, algo em torno de 130 bilhões de reais seriam necessários. E segundo o ministro Paulo Guedes, isso significa cerca de 3 Bolsas Família. Então, o ministro faz questão de ressaltar que, nesse momento, a melhor alternativa é fixar apenas no preço do óleo diesel. Os governadores também vão discutir a questão do combate à pandemia e também do piso dos professores. Obrigado, Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Para encerrar, eu queria dar minha opinião sobre esse tema. Olha, sinceramente, o ministro Paulo Guedes tem razão. Se você tiver que subsidiar algum combustível, é o diesel. Por quê? Porque o diesel é para transporte de cargas. 80% do transporte de cargas no Brasil é rodoviário. Ou seja, o alimento que a gente compra na feira, na esquina da nossa casa, vem de um caminhão. Então, se você subsidia o diesel, você barateia o frete
e, consequentemente, o alimento fica mais barato, o que é bom para a população de baixa renda. Quando você propõe zerar imposto para gasolina e álcool, etanol no caso, você está beneficiando a alta renda, quem tem carro particular, como eu. Então, se eu fosse olhar para o meu bolso, eu ia dizer, que bacana, vamos zerar imposto de gasolina, mas eu não posso olhar para o meu bolso. Eu tenho que olhar o que é melhor para a sociedade inteira. E para a sociedade é melhor subsidiar o diesel e não a gasolina e o etanol. E se o governo quiser ajudar ainda mais a baixa renda, tem também que subsidiar o gás de cozinha, porque afeta o bolso da dona de casa, e o transporte público, porque no Brasil, quem usa transporte público é a baixa renda. Então, se você quiser subsidiar a tarifa, ótimo, porque você ajuda a população mais carente, que é a quem mais precisa. E com isso eu encerro a minha participação aqui no Mercado Financeiro. Daqui a pouquinho, às 2h40, teremos a participação de Samidana, que vai trazer todas as informações de como você pode ganhar dinheiro com esses juros acima de 10%. Devolvo para vocês, William e Kalina. Luiz Arthur Nogueira.